Tá aberta a porteira dos superpoderes inúteis, porque estamos aqui pra falar de Webtoon mais uma vez! Uhul! Yay! Yay! Aqui quem fala é a Made e eu tô aqui de novo com a Nai. Oi, gente! E no episódio de hoje, a gente vai fazer o review mais rápido que já se concretizou nesse podcast, tá, Nayana? Eu fiz os cálculos, a gente nunca falou vamos marcar e marcou tão rápido pra fazer um review, tá? A gente nunca foi tão incisivo assim do vai, agora é. A gente foi agilizada, viu? Porque assim, bastou apenas 2 semanas entre a ideia e a gravação desse episódio pra gente tirar esse review do papel. Foi muita agilidade, tá? Foi. Determinadas. Exato. E pra fazer isso, o único jeito disso acontecer é com o Webtoon que impactou a gente, sabe? Então, hoje a gente vai falar de The Super Heroes of Class F, o Webtoon que ganhou o último Batalha de Descobertas e já tá ganhando aqui um review da sua primeira temporada, beleza? Ganhou nosso coraçãozinho. Exato. Na verdade, assim, né? A gente tá fazendo ele rápido por 2 motivos. Um é porque realmente a história ganhou os corações e 2 porque a primeira temporada é curtíssima. Então tem isso também, tá? É isso. E, gente, nesse episódio a gente vai fofocar, especular e espernear, ok? Além, é claro, de dar nossas opiniões sinceras sobre essa história, que nem a gente faz com todo o Webtoon aqui nesse quadro, tá? Isso! Aviso importante, esse episódio contém spoilers de tudo que acontece na primeira temporada de The Super Heroes of Class F, então se você não quer tomar spoiler, a minha recomendação é pausa, vai ler e volta, porque é rapidinho, gente. A primeira temporada... 17 episódios. Tem 17 capítulos e um prólogo, aí se você quiser ler o prólogo é com você, entendeu? Mas assim, é rápido demais. Então, se você quiser participar com a gente aqui desse debate rápido de uma temporada de 18 capítulos, 17 capítulos, você vai lá, você lê, você volta. Mas se você não se importar com spoilers, se você sentir, não, essa história não é pra mim, eu só quero realmente curtir o review, matar minha curiosidade, fica aqui com a gente, a gente vai te receber bem também, tá? Só vir. Tudo certo. É só vir. Exatamente. Gente, não se esqueçam de seguir, avaliar, ativar as notificações do podcast para você não perder nenhuma novidade no futuro. É importante, ajuda a gente, então considere aí fazer isso, caso você não tenha feito isso ainda. Beleza? Sim! Bora, Nai! Nasci pronta. Então, Nai, bora começar o review de hoje, mas antes, você vai ter que fazer uma coisa. Você vai ter que fazer uma coisa porque eu já fiz essa coisa. Tá. Eu vou te mandar um link ali na pauta do nosso Discord. Eu vou te pedir pra abrir esse link, por favor. Tá bom. Pera. Exatamente, Nayana. Amei. Eu faço isso em 2 minutos, peraí. Tá. Você pode ir fazendo e falando, tá? Tá. Só pra contexto, a Mades me mandou um teste que é como nesse super colorido buffet a gente vai te dar um poder super legal, mas ao mesmo tempo super inútil. Exato, exatamente. É um teste do BuzzFeed que você escolhe comidas dentre as opções e aí no final ele vai dizer, esse seria o seu superpoder inútil, tá? É isso. É isso. A primeira cor é a vermelha e de opções tem um cupcake de Red Velvet, uma framboesa, um macarrão com molho de tomate, uma melancia, uma brusqueta e uma pizza. Eu vou escolher o Red Velvet. Beleza. A segunda cor é laranja. Então temos laranjas, óbvio. Curry, sopa de abóbora, batata doce, salmão e torta de abóbora. Eu vou de sopa de abóbora, porque eu gosto muito de sopa de abóbora. Boa. Agora temos a cor amarela, que é milho, banana, tortellini, torta de limão, queijo e sanduíche de croissant. E eu vou de banana, que eu como banana todo dia. Você foi de banana, eu achei que você ia escolher milho. Eu escolhi milho. Eu quase fui de milho, mas eu fui de banana, porque eu tô na vibe da banana hoje. Tá bom. A cor verde, a gente tem suco verde, torta de abacate, salada, pesto, sopa de espinafre e um smoothie. Eu vou de pesto, porque eu amo pesto. Muito pesto. Eu fui de sopa de espinafre, tá? Que eu amo. Você gosta de sopa de espinafre? Sopa de creme de espinafre, adoro. Eu nunca como porque a gente nunca faz em casa e nunca fez. Mas eu sempre gostei de comer nos lugares, tipo, quando tinha de opção.
Eu adoro. Cara, uma sopa de espinafre que vem junto ainda com uma linguicinha, sabe? Bacon, eu acho uma delícia. Eu gosto mas de ela pode creme de vir espinafre. sem nada. Isso, é sopa que já de é creme bom, de né? espinafre que eu gosto. Eu gosto de creme de espinafre com peixe. Sabe quando o peixe um pouquinho de lado? Gostoso. Assim? Nossa, muito bom. Cara, creme de espinafre é muito bom no geral, gente. Creme de espinafre, A gente é time Popeye. É isso. A próxima cor é azul. E eu quero dizer que eu tenho um preconceito com comidas de cor azul, porque elas não existem. Eu também. Aí eu escolhi a parada que é ok ser azul. Exato. Temos mirtilho, blueberry, né? Sorvete, uvas, donuts, macarons e cupcake. Eu acho que eu vou de blueberry, né? Eu fui de cupcake. Que ainda assim é roxa. O sorvete azul, ele me dá a entender que ele pode ter gosto de pasta de dente. Não. O próximo é roxo. E aí temos amora, sorvete de amora, mais um donuts, que assim, se você tem na dúvida, joga donuts. Pitaia, ameixa, yam qual é a palavra pra isso? Não é mandioca. Isso não... cará e beterraba. E hummus de beterraba, torrada de hummus de beterraba. Eu fui de donut, tá? Na dúvida, eu fui de donut. Eu acho que eu vou de ameixa. Porque a ameixa tá muito Caramba, bonita. A gente vai ter resultados completamente diferentes. Já tô vendo tudo. Tá bom. Isso vai ser bom. Agora é super, super colorido. Vários itens coloridos. Temos um poqui. Temos tortas. Temos summer rolls, que é tipo um rolinho primavera, só que com arroz, não é frito. Bolo de várias camadas coloridas. Espetinho de fruta e taco. Eu gosto muito de summer rolls, então eu vou de summer rolls. Eu escolhi o poke. Gostei do meu. Meu resultado saiu. Eu tenho a habilidade de invocar fogo, mas só embaixo d'água. Uau, Nayana! Que incrível o seu superpoder. Você é basicamente o Rafael de Love and Deep Space. De sereia. Que ele é um sereio, mas ele tem poder de fogo. Aí ele faz fogo debaixo d'água. É isso. Poderoso. Poderosíssimo. Não é para Vai poucos. dizer que não tem como acontecer? Rafael, né? Diz que tem como acontecer. Tem vulcão embaixo da água. Tem isso. Vulcão embaixo da água, sim. Nayana, minha habilidade, que eu já tinha feito esse teste antes, aí eu só refiz agora pra eu retomar. A minha habilidade é falar por longos períodos de tempo sem precisar respirar. Uau! Faz muito sentido. Amei. Vai ter muito uso aqui no podcast, tá? Exato. Você tem muita utilidade ao seu poder. Muito mais que o meu. Porque o meu tem que estar debaixo da água. Por exemplo, um corpo d'água. Próxima vez que a gente entrar numa discussão sobre alienígenas versus terráqueos, e eu quiser metralhar na discussão, eu não vou precisar respirar enquanto isso. É muito útil pra cá, viu? Que você, o rapper, a sua profissão de rapper estaria muito garantida. Nossa, é verdade, né? Era só eu treinar, mas tipo assim, a galera ia ficar, não, gente, é impossível ela fazer isso ao vivo. Isso aqui é só na versão estúdio com edição. Não, galera, não. Não existe necessidade de respirar mais. Nossa, amei. Depois a gente tem que mandar pra Mari, que eu tô curiosa. Qual vai ser o dela? A gente vai mandar pra ela, depois a gente manda. Tá bom. Então, beleza, gente. Eu trouxe aqui esse teste pra Nay fazer, porque no nosso Batalha de Descobertas a gente falou que quando a gente fosse gravar esse episódio a gente ia fazer isso, né? Eu amei. E tá feito. Tá feito. A gente vai deixar o link do teste aí na descrição, caso você queira fazer também e queira compartilhar o seu resultado com a gente. Esses são os nossos superpoderes. Depois conta pra gente quais são os de vocês, tá? Amei. Agora vamos sair aqui dessa sessão teste de BuzzFeed. Vamos entrar aqui no nosso papo sobre The Superheroes of Class F. E a gente vai começar, como sempre, trazendo a sinopse, beleza? Então vamos lá. Sim. Não pode ser um super-herói? Seja o super-vilão. Olha só. Já ganha você aqui, entendeu? Ela já te pega aqui. Aí depois a gente dá sequência. Bem-vindo para a Academia de Líderes para Superdotados. Como a instituição de super-heróis de elite da Coreia, nosso objetivo é trazer à tona o que há de melhor em nossos alunos e incentivá-los a usar seus poderes para o bem de... Perdão? Classe F, você tá falando? Peço desculpas, mas a gente não fala sobre a classe F aqui. E fim da sinopse. Tá? Maravilhosa essa sinopse! Cara,
objetiva, muito boa, entrega tudo o que precisa entregar, não entrega nada que não precisa entregar. Exato. Tem uma pitadinha de humor que se conecta ali com o Webtoon, entendeu? Eu gostei, é uma sinopse 10 de 10. Gente, é isso. É uma sinopse 10 de 10 diferentona, porque é um linguajar diferente. Exato. É tipo muito bom. Ai, é muito bom. Ela não fala nada de quadra A, de presidente, ela não dificulta nada, nada. Ela é super simples de entender, qualquer pessoa consegue entender a base dessa sinopse do universo que se passa essa história, a problemática, entendeu? É isso. Não fala o nome de ninguém, não fala o nome de ninguém. É um mundo Milhões. que super-herói é normalizado a ponto de que eles têm instituições próprias, né? Exato. E aí existe uma super instituição para super-heróis, que eles treinam todo mundo para ser o melhor, mas a classe F é esquecida no churrasco, tá? E completamente deixada de lado. Não vale nem a menção. Descredibilizada. E aí você pensa, se isso tá acontecendo na escola, provavelmente eles também são meio descredibilizados na sociedade como um todo, e você está correto se você pensou isso, tá? Porque eles são mesmo. Exato. Eles são mesmo. Pobre classe emprego. F, tá? Tadinha da classe F. Então, assim, muito legal. Adoramos a sinopse. Ela não é longa. Nossa. Muito legal. Nossa, adorei. Muito boa. Melhor ela sinopse dos últimos tempos. Nosso tops e sinopse, assim. É tops e sinopses. Exato. Não, mandou bem demais. Muito boa. Mandou bem demais. Bem demais. E, gente, trazendo aqui algumas outras informações / curiosidades em relação a essa história, esse Webtoon, ele tá disponível no Manta, tá? Essa sinopse aí que começa com uma frasezinha curtíssima e depois ela continua por completo, é uma característica do Manta, né? Uhum. Mas, na verdade, apesar dela ser uma história do Manta, esse Webtoon, ele começou como um projeto do Canvas da Naver Webtoon. Então, ele era uma publicação independente lá, que provavelmente depois a pessoa ou tentou contratos aí com outras plataformas, ou talvez ela até tenha sido... O Manta pegou ela. Deve ter acionado a pessoa, feito uma proposta, a gente não sabe como é que aconteceu, né? Ou a pessoa ofereceu, ou o Manta ofereceu. Mas o acordo mútuo, ele é fechado quando as duas partes veem benefício nisso, né? Então, esse Webtoon passou a ser um exclusivo do Manta depois disso. Ele é escrito e ilustrado por Bolong, mais Manta, porque quando você vai ver os créditos, tem uma super equipe, com certeza o Manta coloca a gente aí pra ajudar, né? Uhum. Mas se a gente for pensar, quem foi que começou a escrever essa história, quem foi que começou a ilustrar essa história desde o período do Canvas, aí o nome dessa pessoa é Bolong, que a gente não sabe. O criador original. A gente não sabe como essa pessoa se identifica, porque Bolong é um nome artístico, né? Que é um pouco difícil da gente prever. Como eu já falei, ele tá disponível no Manta. O status no momento, esse é o momento que a gente chora, né, Ana? É em hiatus, tá? Indeterminado. Exato. O problema é que tem mais de um ano já que ele tá em hiatus. Um pouquinho mais de um ano, então... Que triste! Triste, tá? E até o momento, essa obra possui um total de 18 capítulos, um prólogo, mais 17 capítulos corridos, que condizem a primeira temporada dessa história. Então, lançaram uma temporada, Nayana, deixaram a gente assim, ó, com o cliffhanger do final e saíram fora. Nossa. Por mais de um ano. É isso, tá? Nossa, foi 17 semanas. 17 semanas são quantos meses? Deixa eu fazer essa conta. Mais de um quantos ano, meses né? ele ficou? É 1 ano e 5 meses, 56. Pô. Quase um ano e meio. Um ano tem 56 semanas. É menos de um ano. Não, é menos... Pera, 17 semanas? Se tem 17 capítulos e foi um por semana. Não, Nayana, mas não foi um por semana. Não? Não foi. O Manta, ele não publica tempo? Assim, ele começou já com vários capítulos publicados. Ah, menina. É pior ainda. Não, eu tô pensando quanto tempo ele ficou passando e se ele ficou mais tempo parado do que ele ficou mais tempo. Ele começou a ser publicado em maio e o 17 foi publicado no comecinho de agosto, 6 de agosto, e ele começou a ser publicado no final de maio. Então, por exemplo, no dia que lançou, o Manta já soltou 6 episódios no mesmo dia, entendeu? Nossa, tá. E aí depois... Ou seja, será que... aí agosto... Ai, Manta. Aí agora, assim, não faz um ano desde que acabou,
né? Não faz um ano desde que parou de ser publicado, porque é agosto. Mas, gente, a gente tá em 7 de julho no dia dessa gravação e terminou de ser postado a primeira temporada 6 de agosto. Então, assim, a gente tá um mês pra dar de completar um ano desse atos, tá? Exato. Então, mas se a gente for considerar desde que ele foi publicado, né? Desde que ele começou aí, tem 1 ano e meio e é isso, gente. Faz quase um ano desde que essa história parou, tá? Ai, que triste. O primeiro capítulo foi postado, então, oficialmente em 21 de maio de 2023. Aí, né, você consegue imaginar, a gente tá meio órfão dessa história. Triste. Faz um tempinho. Mas a gente vai tentar matar a nossa saudade, entendeu? Fazendo aqui esse review, beleza? Sim! Então, Nai, curiosidades e informações foram passadas, bora começar o review. Vamos. Então é o seguinte, a gente teve o primeiro contato com essa história aqui nesse podcast, pelo menos, no último Batalha de Descoberta, se você quiser vai lá ouvir depois, tá? Eu trouxe esse webtoon e a Nai trouxe o Toaster Dude, que era outra história que tinha uma pegada de super-herói levemente inúteis. Patético, sabe? Então, assim, Exato. acabou sendo um episódio temático sem a gente se planejar pra isso, coisa que acontece até que bastante nesse quadro. Mas que ultimamente não tinha acontecido mais. Então foi uma retomada legal, Não. as raízes do podcast. Então gostei, achei 10 de 10. Foi. E a gente conversou sobre ele lá, a Mari acabou escolhendo ele como vencedor. E a gente falou, cara, essa história é legal, é curtinha, pelo menos o que tá disponível agora. Vamos ler, vamos fazer um review. E a gente tá aqui pra fazer esse review. Teoricamente, a Mari ia participar hoje, mas aconteceu um imprevisto, ela não pôde vir. E a gente também não tinha tempo pra trocar o tema. Porque, né, seria legal a gente gravar esse review nós três juntas? Seria, mas infelizmente a Mari não pôde participar. Contratempos. E acontece, tá? Então a gente vai gravar mesmo assim, porque a gente não tinha um plano B na manga, tá? Exato. E é o raro, imprevisto foi meio... muito raro. Só quero dizer acontece que é raro, às vezes. A gente não tem um plano B. Na verdade, é raro a gente ter um plano B, né, Ana? Vamos combinar? A gente já fez uns malabarismos bons, assim, vai. Mas a gente não é o tipo de pessoa de ter muitos planos. Eu nem sei qual vai ser o episódio da semana que vem ainda. Eu também a gente tava não. falando disso antes. Aí, se tu me pedir um plano A e B pra semana que vem, vai ser mais difícil ainda. O Mas, plano assim, B é o plano A dá certo. Sempre exato. Assim. Mas assim, a gente vai gravar aqui nós duas mesmo, a gente leu. Qualquer coisa a Mari pode fazer depois, de repente, uma publicação no Discord comentando o episódio, trazendo as percepções dela. Ela já fez uma outra vez isso, tá? Uhum. Então, já fica aqui o convite também. Você pode entrar na nossa comunidade pra ver, talvez, um futuro post da Mari, que eu já tô fazendo ela se comprometer com uma parada que ela nem sabe aqui no episódio, tá? Dando trabalho, sim. Exato. Sim. Nai, seu primeiro contato com a história foi por meio de uma Batalha de Descobertas. E Foi. A sua curiosidade foi tanta, Nayana, que você, enquanto eu contava a história, você tava fuxicando os capítulos. Você tava tipo... Mano, eu tava falando a parada e você tava folhando os capítulos enquanto eu tava. Eu queria entender o que deixou tão difícil pra você esperar um pouco mais pra checar esse webtoon. Eu sempre, quando a gente tá fazendo batalha de descoberta, alguma coisa assim, eu não sei se você fez isso, mas eu dou uma olhada no computador pra ver a arte e tudo mais, mas eu abri o primeiro quadro do prólogo e eu vi ele com aquele chapeuzinho de aniversário escrito Happy Birthday e a placa do Sequestrando o Presidente. Eu falei, isso é muito bom. E aí eu fui descendo. Aí apareceu as descrições dos poderes, aí eu fui descendo. E apareceu ele fazendo piu do aniversário da pessoa. Aí eu falei, não, isso é muito bom. E aí eu comecei a ler e no meio do episódio eu já tava me ganhando demais, assim, porque é muito meu tipo de conteúdo, assim, é muito bom. Boa. Foi o chapeuzinho. Ele tem um lance inusitado, né? Divertido. Tem. E a arte é muito legal. Gosto muito da arte dessa história. Acho divertidíssima, né? Acho que ele traz um humor num ponto que ressoa positivamente com a gente, né? Eu conheço mais ou menos o nosso senso de humor. Uso isso muito ao meu favor nos batalhas de descoberta. E esse webtoon, ele tem esse potencial pra nós três gostarmos, pelo menos desse aspecto dele, né? Outros aspectos a gente pode até debater, mas esse a gente tem esse espaço pra curtir, né? Exato. Então, vamos começar então dando aqui um contexto geral pra essa história. Isso aqui é uma história... vamos. É exatamente como a sinopse, gente. É um mundo em que existem pessoas com superpoderes
E aí criou-se uma escola para preparar elas para a vida e para o mercado de trabalho, tá? Porque justamente por ter gente com superpoder e a galera saber que tem gente com superpoder, esses super-heróis, eles podem conseguir empregos específicos em que eles utilizam os poderes deles, né? No seu trabalho do dia a dia. Então, por exemplo, os melhores alunos dessa escola, a Leaders Academy, que a gente fala na sinopse, né? Que ela é especialista em formar super-heróis para a sociedade, para a vida, eles foram alocados, por exemplo, para serem escoltas do presidente. Uma tarefa, foda, tá ligado? Essa galera... Sim. Galera com grandes responsabilidades. Exato. Se eu tivesse tramando alguma coisa contra o presidente, eu não ia querer, eu ia pensar 20 vezes, sabendo que tem super-heróis com poderes fodas protegendo a pessoa, entendeu? Os tops dos tops da classe A. Exatamente. Que foram da classe A. Exatamente. E a questão aqui é que o superpoder, a pessoa que desenvolve um superpoder nesse universo, ela desenvolve esse poder baseado em um grande desejo que ela teve em algum momento ali na infância / adolescência. O que eu acho um conceito irado, né? O seu poder não é que você nasce com ele. Eu achei muito maneiro. É que algumas pessoas desenvolvem por ter um desejo muito forte de fazer alguma coisa, né? Exato. Você desperta ele. E aí, é isso. Tem pessoas que têm desejos que nem de super-herói mesmo, tipo desejo voar, desejo ter super força. Queria poder voar. Desejo Exato. ser invisível. Vou chegar atrasado, eu queria correr mais rápido. Exato. Mas às vezes tem uma galera com uns desejos um pouco diferentes, né? Eu acho que um contexto legal, acho que uma história legal da gente contextualizar é da menina que consegue esbarrar em qualquer pessoa que ela queira, desde que a pessoa esteja num raio mais curto dela, sabe? Eu adoro ela. Ela até é um raio de distância, não é? O raio começa mais limitado ainda. Depois de desenvolver mais o poder dela, ela consegue aumentar esse raio pra 1 quilômetro. Mas, tipo assim, esbarrar em qualquer pessoa a 1 quilômetro de distância é tipo seus vizinhos de bairro, tá ligado? E aí você fica pensando, gente, qual é a utilidade disso? E aí você consegue ter uma visualização rápida ali de flashback dela. O que motivou ela a desenvolver esse poder é porque ela era uma fangirl que ficava vendo a pessoa que ela tinha o crush no palco, né? E ela ficava sonhando com uma oportunidade de esbarrar com aquela pessoa no Starbucks com coque frouxo, sabe? Tipo, né? Naquele clima mais informal. Então, ela conhecia pessoas, ela estava próxima da pessoa, mas ela podia esperar, entendeu? Pela oportunidade de esbarrar com a pessoa casualmente por aí e talvez criar um impacto naquela pessoa. Exato. Né, e tal. Útil. Quando você pensa nesse contexto, faz sentido o surgimento do superpoder dela. Então é mais ou menos assim que as coisas acontecem, tá? E aí nessa história a gente tem um protagonista que estuda nessa Leaders Academy, mas ele faz parte da classe F, tá? Que é a última classe. Ele é o presidente da classe F. Só que ele fica meio puto porque ele fala, nossa, até o vice é mais competente do que eu. Mas depois a gente descobre que ele tem outro superpoder. Ele tem o superpoder da liderança, da amizade, né? Ele tem o poder da amizade, que é o poder mais poderoso de todos, tá? É o poder mais difícil do mundo. Exato. Se eu fosse um super vilão, a última coisa que eu queria ter que enfrentar é o poder da amizade, tá? Porque assim, todo mundo que já enfrentou o poder da amizade se deu mal até hoje. E aí a questão é que esse então presidente da classe F, ele faz parte da pior turma da Leaders Academy, segundo as próprias pessoas da escola e da sociedade, assim. Tipo assim, quem faz parte da classe F, eles nem consideram que a pessoa tem um superpoder, porque então teoricamente quem tá lá tem superpoderes inúteis e é isso, tá? E o superpoder do nosso protagonista é saber a data de aniversário das pessoas. É tão inútil. Ele olha para as pessoas e vê o dia do aniversário, o dia do nascimento delas, né? Dia e ano, tá? Não é só o dia do aniversário, mas ele sabe o dia que a pessoa nasceu, né? Tudo, completo. Para questões de proteção de dados, é muito útil você saber a data de aniversário de alguém. E eu acho legal que, enquanto a gente tá lendo o Webtoon, você sabe que vai chegar algum momento que todo mundo que faz parte da classe F vai ter uma utilidade com o seu superpoder estranho,
né? Exato. Tipo o cara que recicla lixo em butuca de cigarro, que eu ainda espero o desenvolvimento desse personagem. O que motivou ele Eu tô a fazer esperando isso? também. Ele é o meu personagem favorito. Ele é um dos meus Power Rangers, assim. Ele Queria tem muito saber. eu consigo ver o Power Ranger preto nele que faria você pensar e considerar ele como seu personagem preferido, tá? Exato. Obrigada. Então, assim, a gente até viu a história de algumas pessoas, mas a gente não viu a história de todo mundo. E a gente, por exemplo, não sabe o que fez o nosso protagonista ter esse poder de saber o aniversário das pessoas, né? A gente tem um vislumbre no qual eu tenho teorias. A gente tem pistas, eu quero conversar sobre isso. Mas a gente não tem certezas, né? Então, assim, a gente tem essa turma, eles fazem parte da classe F, eles são praticamente abandonados, assim, né? Ninguém dá muita atenção pra eles, né? Até que um dia eles vão ter aula e eles recebem a visita de um novo professor, que vai ser o novo professor de classe deles. E que figura, né? Vamos falar dessa pessoa? Nossa, que homem. Que homem. O cara é assim, ó, aleatório demais. Ele chega de... Cara, ele tá de coturno, ele tem um míssil na mão, óculos escuro, cabelo branco. Ele é novo, porém com cabelo branco, ele entra coisa que é comum nos quadrinhos, ele entra, né? Pra trupe de professores de cabelo branco. E óculos do sol. Ele entra pra mais esse universo aí. Temos mais um. Aí ele chega lá e dá pra ver que ele tem métodos únicos de ensino, né? Logo de cara se percebe, olha, esse cara aqui, ele é diferenciado no jeito que ele ensina os alunos, né? Porque ele já chega dando um dever de casa. Primeiro dia de aula, primeiro dever de casa. E ele não deu um dever de casa simples. Ele falou, ó, seguinte, a gente vai sequestrar o presidente. Só. Cara, que momento, né? Que momento dessa história. Tão bom. Ninguém acredita, porque assim ninguém acreditava. Porque, primeiramente, já é louco o suficiente você querer sequestrar o presidente, certo? Aí é mais louco ainda você pedir pra galera que é mais desacreditada da escola inteira pra fazer isso. Então a piada Eles não têm nem aula direito, sabe? Eles não têm... O último professor deles meio que desistiu deles. Tipo, ele falou, eu tô cansado de dar aula pra vocês são muito... O poder de vocês é muito ruim. Ele não via utilidade em formar aqueles alunos, né? E aí, o que aconteceu foi que eles ganharam um professor novo e ele já chegando, entendeu? Dando esse dever de casa aí impossível, né? E sabe o que é bizarro? Naquela mesma noite, eles realmente entram numa van e vão em direção à Casa Azul, que é como eles chamam a casa... muito bom. O palácio, casa presidencial lá na Coreia do Sul. Eles vão em direção à Casa Azul pra sequestrar o presidente, tá? E eles realmente fazem a primeira tentativa do plano naquela noite. E quase não dá, quase dá certo, cara. Quase dá certo, mas eles acabaram esbarrando num super-herói que já se formou na Leaders Academy, que era da turma A, que ele tem um superpoder da hora, entendeu? Ele tem vários, né? Ele voa e ele também controla as paradas com a mente, e ele também, né? E ele também é muito bonito, forte. Ele tem vários superpoderes, né? Ele é. Eu achei o design dele mó legal, o cabelo dele... Cabelo loirão, assim. Aqueles quando apareceu aquele primeiro quadro dele voando, com os cabelos voando, eu fiquei, ai, que cor bonita de cabelo. E aí o olho dele tá um verde mó bonito também. Eu fiquei, nossa, que personagem bonito. Que design bonitinho. Aí, beleza. Eles esbarram nesse cara e esse cara acaba com os planos dele, né? E ele reconhece o professor. Essa eu achei uma parada interessante. Eu fiquei, E ele claramente dá pra ver que ele foi aluno do professor, que ele chama ele de professor. Exato. Tanto que ele meio que tem um respeito por aquela pessoa, porque ele poderia denunciar as pessoas que estavam por trás do plano, mas ele acabou não denunciando. Então, tipo, ficou no ar que tentaram sequestrar o presidente, não conseguiram, mas as pessoas fugiram e eles não conseguiram identificar quem foi esse grupo de terroristas, tá? É isso. Terroristas, atentados acontecendo. Exato. E o presidente começa a ficar revoltado. Inclusive, vamos falar sobre a arte do presidente? Ai, vamos. Ai, é de milhões. É de milhões. Com a camisa rosa. A camisa rosa.
Lembra quando a gente falou de Luquisme, que a gente disse, esse personagem parece que não faz parte dessa história, mas de uma maneira ruim? No caso aqui, o presidente parece que não faz parte dessa história, mas de uma maneira boa. Ai, ele não parece nem adulto. Ele não parece. Ele parece um grande incompetente. É isso que ele parece. Cara, eu não diria... Ele parece aquela pessoa boa, sabe? Parece uma pessoa boa, mas que, tipo... Assim, ó, pra vocês terem uma noção, a gente não vê o presidente trabalhando. A gente só vê o presidente tirando soneca, o presidente... Comendo bolo. Comendo bolo, entendeu? Preocupado brincando. Que ele foi quase sequestrado. O presidente, ele é assim, ó, ele deve ter o quê? Meio centímetro de altura, né? Sim. Então ele tem 1/3 do tamanho das outras pessoas dessa história. Ele tem um traço, uma cabeça, uma fisionomia completamente diferente dos outros personagens. Então parece que você pegou ele de uma outra história e botou aqui. É super engraçado, né? Sim. Ele é uma rosa. Tudo ele é uma rosa. Camisa dele é rosa. Ele é uma figura cômica. E tal. Ele é. A única coisa que a gente sabe em relação ao presidente de projetos que ele fez, que é uma parada que aparece no futuro, é que ele é um presidente que ele tenta implementar uma política de inclusão dos super-heróis que são marginalizados pelos poderes menos úteis deles, né? Menos úteis dentro do padrão. Então, aparentemente, assim, ele tem um projeto que é pra ajudar essa galera, que é vista como inferior, porque não tem poderes tão incríveis quanto outros super-heróis, a ainda assim ter o mínimo, de respeito, de tratamento e tal, né? É tipo um programa pra pessoas marginalizadas, se elas fossem super-heróis marginalizados, digamos assim, né? E excluídos socialmente. Então, digamos assim, o projeto de governo dele é uma parada que beneficia a galera da turma F, digamos assim, né? E aí, ele ficou revoltado ao descobrir que ele estava sendo... ele teve uma tentativa de sequestro feita por pessoas daquele tipo, que é o tipo de pessoa que ele quer ajudar no governo dele. Eu achei muito... Que ele quer ajudar onde já se viu. Eu queria tentar ajudar eles, só que eu ganho em retorno. É muito engraçado quando ele descobre a galera que tentou sequestrar ele e a galera que ele tenta ajudar com os projetos. Sério, mano, eu achei divertidíssimo, assim, ó, divertidíssimo. Nossa, ele fica muito puto, né? E aí, quem é a segurança dele, obviamente, são esses super-heróis da classe A. Então, assim, quer ajudar a classe F, mas dar emprego pra eles não quer, né? Teu segurança não vai ser da classe F, né? Não. Aí, a gente... Beleza, você teve essa primeira tentativa, que foi meio falha. E aí, uma das pessoas da classe F meio que denunciou que a segunda tentativa do sequestro ia acontecer 2 semanas a partir da primeira tentativa, que é onde ia rolar um desfile que o presidente ia participar. Temos uma X9 na história. X9 do caralho. Eu vou falar uma parada. Eu não sei o que ela tá fazendo lá, hein? O que tá fazendo lá, minha filha? Porque essa pessoa X9, ela é uma daquelas pessoas que tem aquela personalidade de eu sou legal demais pra fazer parte disso, sabe? Ai, eu sou muito boa pra andar com vocês. O problema dela... Mas tá aqui, não tá? Tá aqui por quê, então, ô desgraça? Tá aqui por quê? Ô trouxa. E aí o problema é que aparentemente ela é uma pessoa que é legal demais pra tudo, parece. Porque ela originalmente fazia parte da turma A, então ela tem o melhor superpoder da turma F, que é o conhecimento absoluto. Então ela... Não é a memória impecável? Desculpa, é memória absoluta. Ela lembra de tudo que ela vê. Então ela tem, tipo... Tudo que ela vê, ela consegue resgatar depois na memória, ela lembra de tudo, então ela adquire conhecimento muito rápido, ela lembra de todos os detalhes de uma cena que aconteceu num piscar de olhos, ela consegue lembrar todos os detalhes e tal. E foi assim, inclusive, que ela denunciou. Ela tava andando, viu o carro, olhou dentro de um carro, tinha um cartão de visita com o telefone do cara, ela lembrou do telefone, ligou pra ele e denunciou os planos. Então ela era originalmente na classe A. Mas ela achava que ela era legal demais pra estar lá. Não porque ela era boa demais, mas é porque ela achava a galera da turma A insuportável. Ela não gostava de estudar com eles. E aí ela pediu transferência pra turma F. Mas ela também acha a turma F insuportável. Então, minha filha, sai da escola, sabe? Sei lá. Sai da escola,
Não vai. Vai... Você consegue viver sem isso. Vai participar daqueles quiz de quem quer ser um milionário. De show você vai do lembrar milhão. de tudo. Exato. Vai fazer um concurso Pensei público, nisso. sabe? Alguma coisa que você se beneficia do seu poder. Vai ser servidora pública, foda-se. Exato. Vai fazer alguma coisa assim, que você ganha coisa com pergunta e resposta, né? Que você estuda e passa. Porque, pô, claramente você não tá feliz e aí é isso. Aí ela virou uma X9 e começou a denunciar os planos internamente. Chata pra caralho. Chata. E sabe o que eu achei divertidíssimo? Eu vou falar assim, ó, que a experiência de ler comentários em relação a esse webtoon, ela é sensacional. Porque sim. ela começou a denunciar eles, e aí tá a galera nos comentários. Não, porque essa mina, ela tá aqui querendo atrapalhar o plano dos meus terroristas. É muito engraçado, que tipo assim, a galera tá reclamando que ela está denunciando um plano impedindo eles de sequestrar o presidente. Exato, tipo, ela tá denunciando um golpe. Teoricamente, naquele ponto da história, com as informações que você tem, ela tá fazendo a coisa certa. Só que no caso ela é errada. Só que tipo assim, vamos lá, Nai. Naquele ponto a gente ainda não entende as motivações por trás do sequestro do presidente, a gente não sabe nada. Então, mas no nosso contexto, ela é errada porque a gente tá torcendo pros terroristas. Exato. E aí olha como essa história consegue apresentar personagens simpáticos pra gente. Eles estão numa causa aparentemente completamente errada e a gente tá torcendo por eles, é isso. Não, e o mais incrível é que você pergunta pra eles por que vocês vão sequestrar o presidente. E eles não sabem responder. Eles não sabem porque eles só estão fazendo isso porque o professor deles tá ameaçando eles e os superpoderes deles não são bons o suficiente pra derrotar esse professor, né? Exato. E a questão é que tem uma parada muito legal dessa história também, porque o professor, ele mente qual é o poder dele, entendeu? Ele mentiu primeiro falando que ele consegue soltar uma fumaça que faz qualquer pessoa que inalar aquela fumaça ser desacreditada. Então, tudo que você falar pros outros, ninguém vai acreditar em você e tal. É a primeira coisa que ele faz com os alunos, pra eles não denunciarem ele. E aí, eu acreditei que esse era o poder dele mesmo por um tempo, aí depois a gente descobre que não é. Ele mentiu. Eu também acreditei! Né? E aí, por bastante tempo da história, isso vira meio que um segredo. Mas teve uma hora que eu meio que comecei a suspeitar do poder dele. Mas eu fiquei na dúvida de até onde o poder dele, sabe? O que fazia exatamente o poder dele. Depois, quando foi revelado 100%, eu tive as minhas dúvidas tiradas, né? Sim, porque exato. O que ele começa a fazer, já que o primeiro plano de sequestro do presidente não deu certo, foi que ele começa a treinar a turma F pra aprimorar os poderes. Porque ele fala, os poderes de vocês são meio ruins? São. Mas a gente consegue aprimorar eles pra vocês ainda serem mais poderosos nesse âmbito. Então, por exemplo, a pessoa que tinha o poder de só conseguir carregar um celular até 3% de bateria, agora consegue carregar o celular até 5% de bateria, entendeu? A menina... Uau! A menina que consegue esbarrar em qualquer pessoa um raio de, sei lá, 500 metros, agora ela consegue esbarrar em qualquer pessoa que ela quiser num raio de 1 quilômetro. Então ela tá mais poderosa. Uau, né? Exato. A pessoa que nunca fica sem sinal de celular, sei lá, agora... Sempre tá com... Agora eu não sei o que mudou pra essa pessoa. Acho que ele virou uma grande antena, assim. Pode ser. O cara do rolê da reciclagem de lixo em bituca de cigarro consegue fazer isso mais rápido. Meu Power Ranger. E tal, ele faz mais bituca de cigarro. E eu achei muito legal que rolou uma introdução a um novo personagem, que ele foi arrastado, assim, ele caiu de paraquedas no meio desse negócio. Achei muito bom isso também. Ele era um ex-aluno do professor, é isso? Não, ele era um aluno da classe A. Ele é o que... Ele fala parabéns no primeiro capítulo. Não, Nayana, a gente tá falando do Paradas Diferentes. Eu tô falando do cara que cria universos. Ele era um ex-aluno, o padre roqueiro de metal. Exato, que na verdade é padre. Eu amo ele. Mas ele é músico. Ele é muito legal. Ele era um ex-aluno do professor e o professor trouxe ele pra ajudar no treinamento desses alunos da classe F. E ele tem um poder irado. Ele é capaz de criar dimensões, tipo pequenas dimensões, entendeu? E dentro dele. Que é um superpoder foda pra caramba. E ele consegue arrastar pessoas pra essas pequenas dimensões que ele cria dentro dele, na cabeça dele, digamos assim, né? Então ele arrasta todos os alunos pra uma pequena dimensão
que ele organizou pra ser um centro de treinamento de superpoderes. Então, é tipo um coliseu no meio do nada, é mó da hora. E eu acho muito legal o jeito que as pessoas saem dessa dimensão, que é comendo um pirulito que elas ganham antes de entrar. É muito bom. É muito da hora. Parece droga, assim, mas é muito bom. É muito bom. E aí, eles estão treinando lá e tem uma máquina que detecta o poder e cria um treinamento personalizado pro poder daquela pessoa. Mas tem uma pessoa que não consegue treinar, porque a máquina não conseguiu... Claramente. Não conseguiu fazer uma parada pra ela. Porque o superpoder dela é um negócio que ele sentiu que, putz, eu não consigo fazer um treinamento pra esse tipo de poder. Que é o nosso protagonista, que sabe ver o aniversário das pessoas. Tá? Muito triste que ele não conseguiu ter o seu treinamento. É, com um poder tão inútil que não tem nem o que treinar nele. Só que não. É. É aí que o professor prova ao contrário. Exato. E aquele foi um capítulo muito importante, na real, porque ele é sempre uma pessoa muito positiva. E é bem naquele episódio que ele dá o primeiro estouro dele. Uhum. E ele acaba sendo grosseiro justamente com um amigo que ele fez recentemente. Quer ser amigo dele. Exato. Que é um querido. Ai, Ana, ele é um querido. Nossa, ele é um querido, ele é um ursinho carinhoso. Ele também é um aluno originalmente da classe A que pediu transferência pra classe F, mas ele pediu transferência pra classe F movido pelo poder da amizade, tá? Foi o poder mais forte de todos. Sim. E ele foi capturado. Ele tem super força, ele é tipo o aluno número 1 da escola. Inclusive, eu nem sei como é que essa galera deixa. Tipo, deixa eu ir pra classe F, beleza, vai lá. Pra classe que não tem aula, tipo, mas acho que a galera prodígio. da classe A pode fazer o que quiser. A galera da classe A pode fazer o que quiser, né? E aí, por que ele se transferiu pra classe F? Porque o nosso protagonista esbarrou com ele na escola e ele é muito amedrontador, ele tem muita força e tal, todo mundo tem medo dele, ele também fecha um pouco a cara, assusta um pouco as pessoas, né? E quando o protagonista esbarrou nele, era aniversário dele, daí ele meio que estourou um confetezinho de feliz aniversário, deu um presentinho pra ele e tal. Um presentinho do bolso. Exato. E aí ele decidiu ir pra classe F. O engraçado é que a gente só consegue ver o ponto de vista dele, entender o que motivou ele a fazer isso, nesse episódio que ele briga com esse cara, entendeu? Porque até então, você não sabe direito porque ele foi lá, mas dá pra perceber que ele tá tentando se aproximar do protagonista, mas não sabe direito o que fazer. Nayana, eu achei fofíssimo, Exato. Tá? Na minha cabeça, fofíssimo. Eu estava shippando já. Eu já estava... Já voto. A história não é isso, mas eu estou shippando. Eu olho e digo, gente, olha que potencial que a gente tem aqui, não é mesmo? Que fofinhos. E aí o lance, a história dele é muito legal. Eu achei a história dele muito legal, porque mostrou também como é que ele... é a primeira história de background que aparece pra gente. De superpoder. Eu achei muito legal aparecer. O que você achou, Nay? Conta pro pessoal como é que foi o rolê do superpoder dele. A história dele, eu não lembro exatamente o motivo. Era no beisebol, eu lembro. Não era? Isso. Era no ele jogava beisebol, tá. Ele jogava beisebol e ele queria muito jogar profissionalmente, isso é muito bom. Isso, muito E aí forte. Ele desejou que ele fosse mais forte pra isso. Provavelmente pra ele poder... ele era rebatedor, né? Pra ele poder rebater mais forte, Exato. Coisa assim. E foi nesse super desejo dele viver o sonho dele, de ser um bom jogador de beisebol, que ele ganhou a super força. Só que aí ele começou a machucar as pessoas, porque daí tem flashback de gente que jogava beisebol com ele entrando na ambulância, porque a bola acertou o rosto da pessoa e, tipo, afundou o rosto da pessoa, sabe? Ai, dó. Ele foi dar uma hora um abraço ou um toque de mão num amigo, ele quebrou o braço do amigo. Era alguém que foi ajudar ele tava meio irritado, ele começou daí a ter dificuldade de controlar a força. E aí ele foi expulso do time de beisebol, porque ele falou que super-heróis, pessoas com poderes que nem ele, não podem seguir esse tipo de carreira. Então ele fez um desejo pra viver o sonho dele de ser jogador profissional de beisebol, e agora ele não podia ser porque ele tinha os poderes. Então, bizarro, né? A parada que ele achou que ajudaria ele a viver o sonho dele foi o que destruiu o sonho dele ao mesmo tempo. O sonho dele, E aí, a partir desse momento, ele passou a ter muito medo de se aproximar das pessoas, porque ele tem medo de machucar elas. Então, ele às vezes tem essa cara meio amedrontadora, se afasta, meio olha torto para as pessoas se afastarem, porque ele, na verdade, é um soft boy que não quer machucar as pessoas, ele se sente muito mal quando isso acontece. Exato. E aí, obviamente, o protagonista ainda não sabia de toda essa história. E aí, quando ele vai atrás do protagonista,
depois que ele descobriu que ele não vai ter um treinamento próprio, porque o superpoder dele é tão inútil, entre aspas, que ele nem consegue preparar um treinamento pra ele, o cara vai lá e tenta meio que dar uma consolada nele, né? Ele fala, mas ter superpoder não é bom. Não é bom também. necessariamente. Por exemplo, ele fala, mas ter super força não é legal o tempo todo. Só que ele tá num momento que ele tá tão frustrado que ele começa estourando e desconta tudo nele. Fala umas paradas tipo, por que você tá aqui? O fato de você tá aqui faz a gente se sentir pior ainda. Porque quanto mais uma pessoa que tem poderes incríveis que nem você estiver perto da gente, mais a gente vai lembrar que a gente é inútil e tal. Ele começa a falar um monte de coisa. E o cara fica muito triste. Eu fiquei muito triste também enquanto eu tava lendo. Eu fiquei, ai, não fala isso pra ele. Por favor, não fala isso pra ele. Tadinho dele. E aí ele sai e logo ele se arrepende. É como se ele tivesse saído do personagem natural dele, sabe? Ele não se reconhece naquele momento. Da bondade dele. Da bondade dele, assim. E o professor tá vendo tudo numa moitinha ali perto. E é ali que eu comecei a ter pista do superpoder do professor, o real, né? Porque ele fala, então é isso. Tipo, essa é a motivação. É assim que começa. E aí eu fiquei, eu acho que esse cara, ele consegue ver a motivação por trás do superpoder das pessoas. Eu pensei que era isso inicialmente, depois a gente descobriu que é mais do que isso, mas é nessa linha, né? E aí é mó legal que ele leva o cara pra dar uma volta, ele leva ele numa delegacia e ele começa a mostrar ele com situações reais que o poder dele tem utilidade. Aí ele consegue identificar um suspeito só pela data de nascimento, eu achei irado isso, tá? Porque... Eu achei muito rápido, eu achei muito bom. Muito legal, porque a galera tinha um suspeito que eles não conseguiam identificar, eles só tinham umas imagens na câmera de segurança, e ele conseguiu ver a data de aniversário pela câmera de segurança, e aí passando essa data de nascimento pro policial, eles conseguiriam, tipo, puxar um registro e analisar caso por caso. Só que nem precisou, porque o cara estava na delegacia já, eu acho que ele tava se disfarçando de testemunha, né? E o problema... Ele tava se fazendo de testemunha. É que ele tava atacando pessoas, só que eles não conseguiam encontrar a arma do crime, pra também conseguir entender quem é aquela pessoa e tal. E aí depois é explicado porque que ele não consegue encontrar a arma do crime. Esse cara tinha superpoder e ele conseguia transformar a mão dele em armas, em lâminas, né? Por isso que ninguém encontrava a arma do crime, porque tava nele, né? Tava no corpo dele, exato. Então foi legal que esse foi o primeiro momento que ele conseguiu utilizar o superpoder dele pra uma parada muito foda. E depois, pra mim, ele utiliza o superpoder numa parada mais foda ainda. Que cena legal, a cena que ele descobre o aniversário da mãe do é tão bonitinho. Do oficial lá da delegacia. Exato. É tão fofinho. Que ele tá falando do poder e ele fala de jeito, mas não é um poder muito legal. E aí o policial lá, o chefe da delegacia, o detetive, ele fala, putz, mas na real eu acho o seu superpoder muito legal. Daí ele tira uma foto do bolso, mostra uma foto de uma mulher, bem antiga já a foto, bem acabada. Ele diz, você consegue identificar o aniversário mesmo em foto, nessa foto aqui? Eu sei que ela é antiga, mas você consegue tentar? E aí ele consegue ver e ele fala, o aniversário dessa pessoa é tal. Cara, e o oficial começa a chorar, assim, ele fala que essa é a mãe dele, que ela teve a família dela inteira exterminada quando ela tinha só 3 anos, então ela nunca soube qual era o aniversário dela. E ela já faleceu, então veio tarde, mas que a partir de agora ele vai conseguir desejar feliz aniversário pra ela no dia... no dia certo. Tipo, ele consegue... Exato, ele consegue visitar ela no dia do aniversário dela, sabendo que é o dia do aniversário dela, e ele começa a chorar enquanto ele fala isso, e eu fiquei mó mexida lendo essa cena, eu achei tão legal, legal. Eu fiquei tipo, ai, que fofinho, eu achei tão fofinho. Sim, eu acho que, tipo, traz umas reflexões, assim, em cima do superpoder que você não consegue imaginar, entendeu? Sim, eu, por exemplo... Não, eu ia falar, não é só igual aquela cena que aparece a menininha zoando a cara dele? Sim, aquela cena é engraçada, que a menininha por sinal, fala, você dá... Essa cena eu dei risada também. Mas aparece uma menininha, né, ele tá no banco pós-treino triste, né? E aí a menininha fala, você é da escola, então você tem superpoder? Qual é o seu superpoder? Aí ele fala, meu superpoder é saber o aniversário das pessoas. Aí ela tem uns 5 anos, ela vira e fala, eu também sei. O aniversário do meu pai é dia 3 de abril. E ela vai embora.
Então eu tenho superpoder também. E o cara, tipo, aparece um desenho dele tomando uma flechada no coração, assim, tipo, né? Exato. Tipo... Eu sei também o poder do aniversário das pessoas. Ela não tá errada, sabe? É um lance engraçado, assim. Exato. É uma lógica, assim, não está errada, mas também não tá certa. Exato. Só que é uma criança, como é que você vai explicar pra ela que ela não tá errada? Porque, pela lógica, ela tá certa. Se você tem superpoder por saber o aniversário das pessoas, eu também sei. Por exemplo, o aniversário do meu pai é X. E foi muito legal como essa história aleatória, que parecia naquele momento só um momento cômico. Exato. Ela virou parte importantíssima pro andamento da história, tá? É um ponto muito bom depois. Eu tô mó triste com o pai até hoje. Eu achei meio desnecessário. Eu achei bem... Eu falei, gente, ela não... Mas não é legal pra construir o nosso ódio dos vilões, entendeu? Dos vilões. É importante. E aí o que acontece é que, tipo assim... Eu sabia que em algum momento essa história ia mostrar que até o poder do cara de saber o aniversário das pessoas tem utilidade. Uhum. Só que é muito legal como a gente imagina que isso vai acontecer, mas a gente não sabe como é que eles vão fazer isso, porque é difícil conectar os pontos, né? Mas eles fazem isso funcionar nessa cena e em outra cena depois, que é quando eles tentam fazer o sequestro do presidente mais uma vez, tá? E aí o que acontece? A galera sabe que o presidente vai ser sequestrado, então eles tiveram um plano, eles vão mandar pro desfile o segurança do presidente, o ex-aluno lá, o que parou eles quando eles tentaram sequestrar ele pela primeira vez, e o presidente de verdade vai estar num outro carro fazendo uma outra rota secreta. Exato. Porque eles acreditam que eles vão tentar atacar o carro no desfile, e aí quando eles forem tentar sequestrar, vai chegar lá, não vai ser o presidente, né? E aí acabou os planos. Exato. Mas eles não contavam com a menina que consegue esbarrar em quem ela quiser a 1 quilômetro de distância, entendeu? Ela conseguiu. É tão bom. Ela conseguiu. O carro faz o desvio, ele tá seguindo para um outro caminho e ela encontra, ela localiza o carro corretamente, então todo o time de alunos da classe F vai para lá. E eles sabiam já que o professor deles tinha suspeitas, então eles mandaram, o professor tá fazendo uma rota alternativa, completamente diferente. Tá separado dos alunos pra não dar merda, né? Pra não dar álibi. Porque tá todo mundo seguindo o professor é que tem a suspeita. Então tá todo mundo seguindo ele. E aí, na real... Que afinal os inúteis da classe F não poderiam fazer nada. Exato, é isso que eles falam, né? Aqueles caras não vão conseguir fazer nada sozinho. Então segue o professor que tá tudo certo. E aí, no fim, o professor nem esbarra com eles, nem nada. E os alunos da classe F vão sozinhos fazer o rolê. E aí eles conseguem chegar no carro do presidente. Eu achei muito engraçado o superpoder da pessoa que consegue fazer 2 pessoas brigarem por 10 minutos. Achei incrível. Eu achei que ele demorou muito pra aparecer. Eu falei, cara, ele deveria ter muito aparecido antes, porque eu adorei ele. E o superpoder é útil, tá? É tão bom. É útil, tá? É muito bom. Cara, 10 minutos é tempo, viu? 10 minutos é tempo. de porrada é muito tempo, cara. Muito tempo. Aí eles conseguem distrair os seguranças, pegam o presidente, mas eles são abordados por um outro cara depois e outros 2 seguranças. O cara tá apontando a arma pra eles, né? Tá tentando resgatar o presidente. E aí é muito engraçado. Eu não esperava por esse momento. Dá um zoom no braço desse cara que tá meio que liderando ali aquela operação. E o cara tem uma pulseirinha de miçanga. E o nosso protagonista lembra onde ele já viu aquela pulseira. Essa pulseira era da menina que falou com ele. Que falou, eu também tenho superpoder, também sei o aniversário do meu pai, né? E aí, ele olhou pro cara e ele confirmou pela data do aniversário que ele realmente era a mesma pessoa da menina. E ele lembrava o nome da menina. Daí ele vira do nada assim. É mó engraçado que ele faz isso mó inocente. Mas dentro daquele contexto, o cara... Ele é muito inocente. O cara interpreta a ação dele com uma maneira completamente oposta. Que ele fala, você é o pai de fulano de tal? E na hora, naquele contexto que eles estão de ameaça, de sequestro e tal... Ele pensa o pior, ele pensa, esse cara conhece minha filha, ele sequestrou minha filha, eles estão fazendo não sei o quê. E aí ele fica com medo de atacar os caras e atirar neles, porque é por causa da filha, entendeu? Da filha, eles têm a minha filha, não posso fazer nada. Exato. Sem querer, o superpoder daquele cara salvou o dia. Só que ele tava falando de jeito muito amigável, porque ele é uma pessoa muito amigável, né? Só que os amigos da classe F pegam carona e acabam... decidindo utilizar aquilo pra dar a entender que eles sabem quem é a filha e que se ele tentar atacar eles vai ser um risco e tal. Eles fogem com o presidente, resumindo, tá? Eles fogem com o presidente
E aí, a gente recebe depois um plot twist muito da hora. Eu não esperava... Assim, ó. Eu tinha uma leve suspeita. Eu achei que eles iam ser vilões mesmo. E a história ia me levar a eles... A ascensão de vilões maneiros. Tá. Eu, até determinado ponto, eu achei que seria isso. Eu achei que, tipo, o presidente era uma pessoa ruim. Só que aí depois eu fui vendo... Por exemplo, o presidente, ele é meio patético, mas ele não é uma pessoa ruim, sabe? Dá pra ver. Ele só é pateta. Ruim. Ele só é pateta. Aí você vê o plano dele, ele, pô, legal, ele fez um plano pra ajudar as pessoas que são meio destratadas pela sociedade, pelos poderes e tal. Então você vê que é uma pessoa que minimamente tem uma preocupação em dar condições legais pra pessoas que não têm condições tão legais assim, dentro desse universo, tá, gente? Porque, claro, quando a gente tenta trazer esse contexto pro mundo, é tipo, ai, meu Deus, os caras sofrem porque eles têm superpoder ruim. Mas dentro desse universo é uma parada, tá? Então eu fiquei, pô, legal. Aí eu comecei a ter suspeitas. E se eles estiverem sequestrando o presidente pra ajudar ele? Pra evitar ele de sofrer uma parada maior. Mas eu não esperava... É o sequestro do sequestro. Exato. Só que eu não esperava que o inimigo fosse quem entendeu? Eu também não. Porque é muito engraçado. Porque o que acontece? O cara lá, lembra que a gente falou que o cara deixou eles irem quando ele descobriu o lance da filha? Aí tava ele surgindo no carro com o presidente, esse cara com os 2 seguranças dele perseguindo, e ele liga pra esse super-herói que tá no desfile. O comandante. Disfarçado. O comandante. Disfarçado do presidente e tal. Aí ele liga pra esse cara e ele pergunta, e aí, conseguiram pegar o presidente de volta? E ele fala sim, porque ele tá com medo de falar que deu errado o plano de novo. Então, tipo assim, ele tá perseguindo o carro, mas ele fala sim. Daí ele diz, então você tá com o presidente. Ele tá aqui no carro e tal. Ele liga meio que pra reportar e aí depois desliga. E aí dá um tempo, você vê esse cara, esse super-herói que trabalha aí pro presidente, conversando com uma pessoa do lado que não aparece quem é, mas que dá a entender que ele tem um esquema com aquela pessoa. Uhum. E essa pessoa é um ministro. Então também é uma pessoa que tem um cargo no governo. E aí dá um tempo e o carro dos caras que estavam indo atrás do presidente explode. O carro que era pro presidente estar dentro. Então, assim... Simplesmente, buf. Exato. Que ele tinha acabado de conversar com o cara e o cara disse, não, a gente tá tudo certo, a gente tá com o presidente, o plano tá indo nos conforme. Assim que ele recebe essa informação, o carro explode. E o presidente vê que ele tá no carro da frente, ele fica, mas fulano de tal me falou que esse carro, ele era blindado, assim, pra explosões, né? Tipo, não era pra isso acontecer. E aparentemente mentiram. Então logo entende-se que tinha alguém tentando matar o presidente. Aí o presidente fica de boa com a galera, porque ele entendeu que o sequestro, na verdade, foi uma tentativa de salvar ele e tal. E a gente fica, ufa, o professor não é um criminoso, a gente pode gostar dele sem culpa agora. Yay! Exato. A gente já gostava dele, mas com um pouco de culpa. Exato. Agora a gente pode gostar sem culpa, né? Exato. E aí é mó legal, porque você descobre que, na verdade, tem um plano, tem um golpe, Nayana. Eles querem dar um golpe, Nayana. Golpe de tá, Exato. Vai vir um golpe de Estado. Esse super-herói que tramou esse plano, junto com algumas outras pessoas, tá apoiando o ministro. Eles querem que o ministro assuma o lugar do presidente, então por isso que a morte do presidente era uma coisa boa pra eles, porque daí o ministro poderia assumir, né, dentro desse contexto, ele seria a pessoa que poderia vir assumir, e eles estão fazendo isso porque eles querem uma pessoa que seja representante no poder que beneficie mais a eles, né, já que o presidente atual aparentemente tem uma visão... Exato. Mais universal, e eles querem alguém que entenda, igual o nazismo, e como uma sociedade totalitarista, que eles são os verdadeiros super-heróis e que todo mundo que é classe A e os poderes de verdade deveria existir, o resto das pessoas não. Exato. Basicamente. É bem engraçado que o professor fala bem nisso, né? Eles acreditam que eles merecem mais, mesmo eles já tendo uma porrada de privilégio, eles acreditam que eles merecem mais e tal. Exato. E aí eles meio que são contra, digamos, a política do presidente atual. E o nosso professor, ele sabia disso e pôde tramar esse plano porque ele foi uma pessoa que foi cotada pra fazer parte desse plano, desse golpe de Estado, entendeu? Só que ele recusou. Convidaram ele. Que ele é fodão, assim, ele é bem fodão. Ele é bem fodão. Ao longo da história,
alguém aparece ocasionalmente pessoas falando assim, nossa, mas por que esse professor tá na classe F, ele é tão bom? E aí mostra ele recebendo prêmios, aparece a matéria dele no jornal. E são comentários assim que aparecem aleatórios nos quadrinhos, é tipo, nossa, ele é tão bom pra estar com a classe F, o que aconteceu? Então você entende que ele é foda. Exato. Com as credenciais dele, ele podia dar aula pra qualquer pessoa. Por que você tá dando aula pra classe F? Exato. E aí a gente tem o flashback dele, que mostra, a gente descobre qual é o poder dele. O poder dele é que ele sabe o poder das pessoas. E ele sabe os pontos fortes, pontos fracos, né? Potencialidade. Até onde a pessoa pode ir. Exato. Até onde a pessoa pode ir com o poder dela. Ele Exato. É muito bom. Ótimo professor, eu diria. E é mó da hora, porque ele descreve que o nosso protagonista, o cara que vê os aniversários, ele é um exemplo puro de uma pessoa que teve um... É tipo assim, é um desejo que é zero egoísta, entendeu? Porque geralmente é tipo assim, eu quero esbarrar em alguém dentro de um raio tal, eu quero ser mais forte, eu quero lembrar de tudo, ter memória absoluta. Eu quero mais um pouco de bateria do meu celular. Exato. Eu quero ter sinal de celular sempre. E no caso dele, não é... Tipo, pode ter até uma questão com mas o benefício não é necessariamente pra ele. Tipo assim, é um pedido que ele quer saber uma informação de outra pessoa pro outro. É uma parada bem não egoísta. Tanto que o poder dele é o mais... Que a galera diz, cara, até... O cara com 5% de bateria tem mais utilidade do que você, sabe? Tipo assim, ele foi o único que não conseguiu receber um treinamento por causa disso, sabe? Então... Sim. Ele vê isso nele, né? E pra ele isso é uma coisa boa, porque o que aconteceu foi que ele foi professor dos alunos que agora estão tentando dar um golpe de Estado e estão tentando matar o presidente pra colocar outra pessoa no lugar que vai beneficiar eles só nas políticas públicas, né? E aí ele fica, cara, eu treinei essas pessoas, dei o meu melhor, e olha só no que elas se tornaram, né? Então, exato. Ele acaba escolhendo os alunos da classe F, eu acredito inicialmente, porque ele imagina que eles não vão ser ameaçadores o suficiente depois. Eles podem ajudar ele a cumprir o plano, e ninguém vai dar credibilidade neles, né? E eles não necessariamente vão ser ameaçadores. Mas ele vai criando uma relação com eles, né? E ele vai sentindo que assim, deu errado no passado, mas eu acho que nesses aqui eu consigo confiar porque eles são diferentes. Eu acho que eles não vão se perder, né? Ele fica nesse lugar, mais ou menos. Exato. Então é bem legal, a gente entende a motivação do professor. Ele é meio pirado da cabeça mesmo, mas a motivação dele é legal, ele é um professor massa, né? Aqueles professores que você não vai esquecer que você teve, sabe? Que inspiram, assim, sabe? Que é um bom professor. E, cara... A gente termina a primeira temporada mais ou menos nesse tom, assim, a gente descobre o superpoder dele, a gente sabe os planos, né? O presidente, nesse momento, ainda tá seguro. Ai, cara, eu acho muito engraçado quando eles falam, onde é que tá o presidente? O presidente tá na dimensão que o fulano criou. Aí ele aparece ele deitadinho com um cobertorzinho rosa, assim, com tirando uma soneca. Tão bonitinho. Aí ele sai eventualmente da dimensão, porque ele precisa ir no banheiro, precisa comer e tal, mas depois ele volta pra dimensão. É uma engraçado. Cara, e aí, na verdade, a gente termina com os alunos da classe A, que fazem bullying com a galera da classe F, indo lá tirar satisfação, porque eles fizeram um vídeo pra falar que eles sequestraram o presidente, né? Fizeram um vídeo, que aí é o vídeo que a Nai viu no prólogo, né? Exato, que é muito bom. Mas o vídeo, ele é pra criar um álibi pro professor, do tipo, olha... Sim. Eles que sequestraram, eu tava no carro o tempo todo, eu não fiz nada. Foram eles. E aí eles botam um monte de roupa, assim, pra se disfarçar. Então, estão de óculos, capa, capacete, né, chapéu, não sei o quê. Cabeça de cavalo. Cabeça de cavalo. Eu amo tudo pra não ser reconhecido, né? Só que aí a galera que faz bullying com a classe F reconhece, e aí eles vão pra lá e eles meio que desafiam. Então você vê, caralho, vai ter um combate entre classe A e classe F e acaba a temporada. Foi triste. Que ódio, né? E acaba muito, agora vai. Mano, assim... Agora a gente conversando, eu posso ser sincera? Pode. Se me falar assim que essa é uma história
que começou aí, acabou aí, 10/10. Tipo, Sério? se ele não tivesse feito gancho pra embate classe F, classe A, e só acabar daí, sabe? Um conto curto, uma história curta. Sim, sim. Eu ia achar 10/10, mas dentro de mim eu ia falar, nossa, tanto potencial continua. Porque tem muita coisa que não foi explicada, tipo, o poder Exato. do principal, como ele conseguiu o poder. Eu acho que ele ainda tem muito potencial. Sim. Qual é o segredo da mina X9? Tem muita coisa aí que ainda não foi. Mas, se fosse uma escolha, assim, começo, meio e fim, tá feito, sabe? Eu acho que assim, ó, daria pra essa história ser uma história curta. Mas ela precisaria de ajustes, porque do jeito que tá, se acabasse, ela estaria incompleta. Exato, entendeu? Exato, concordo. Porque o presidente não tá de boa, ele tá foragido. Isso é verdade. Então, tipo... e o cara, e o golpe de Estado? E a galera do golpe de Estado, o que vai acontecer? E aí tem várias questões dos personagens que ainda não foram resolvidas. Mas eu acho que daria pra você fazer uma história curta. Tipo, eu vejo que essa história seria possível ser curta, mas do jeito que ela tá, se acabasse na primeira temporada, eu ia falar, puta que pariu, mais uma história que acabou antes do momento, porque essa história tá incompleta, né? Tipo, ela não resolveu os problemas que ela causou ainda, né? Concordo. Mas, digamos assim... Poderia ser uma história que... vamos sequestrar o presidente, aí salva o presidente, aí vamos supor que eles conseguem derrotar o cara, tudo junto, né? E aí termina a história, o presidente tá de boa, a classe F provou que ela tem utilidade, né? E aí agora eles vão receber melhor tratamento e tal, o professor cumpriu a missão dele, acabou. Seria realmente uma história legal e curta, seria. Mas aí teria que fazer alguns ajustes, né? Eu acho que com esse gancho... Concordo. De qualquer forma, eu acho que ela já tem uma cara de história curta. Porque, digamos assim, talvez em mais uma temporada, com o mesmo tamanho, mesmo número de capítulos, você consiga encerrar essa história, entendeu? Exato. E aí fica uma história de, sei lá, 35 capítulos que é curta. Mas fica uma história completa nesse sentido. Completa, de começo, meio e fim. Exato. No embate a gente consegue descobrir qual é o problema e tudo mais, sabe? Exato. No embate das salas. O que me deixa meio assim é que eu... Pode falar. Tá bom. Eu ia te perguntar o que você acha que é o poder... Qual foi o motivo, a causa do poder do principal? Porque só aparece um quadrinho. Um quadrinho. Aparece um quadrinho que é uma mesa... com um buquê de flores, um presentinho, Cara, eu fiquei olhando pra aquele... Mas claramente um buquê de velório. Sim, é um buquezinho, assim, daqueles que a galera cola no... bota no... Cara, assim, ó, eu fiquei olhando. Eu fiquei pensando muito, mas eu não sei, eu não tenho ideia. Qual que é a tua teoria? Eu tive a sensação que um colega de classe dele se matou. Mas foi num evento especial, assim, e aí eu acho que ele se sente culpado de não, pelo menos não saber nada da pessoa, assim, sabe? Eu queria saber o seu aniversário, eu queria te dar um presente nesse dia. Quem sabe isso teria te ajudado? Eu fiquei com essa sensação, porque eu pensei, era na escola, era uma pessoa jovem, qual foi o motivo, sabe? Tipo, essas coisas assim. Legal, legal. Pô, você tem uma boa teoria, eu não tinha nem noção, assim, direito por onde começar, mas a sua parada até que faz sentido. Eu posso... Então, essa é uma parada que eu tenho muita curiosidade de saber. Eu fiquei muito curiosa. O que motivou, qual foi o desejo que ele fez pra ele ter esse superpoder, sabe? Exato. E por que é tão forte isso, né? Exato, a gente quer entender ali a força por trás dessa história, porque realmente é um superpoder que... ele não se beneficia tanto quanto as outras pessoas. Só agora ele tá descobrindo uma utilidade pro poder dele, né? Ele nem sabia. E quem tá descobrindo essa utilidade é mais o professor do que ele até. O professor tá guiando ele. Então, ele não fez esse pedido pensando que ele faria coisas incríveis com isso. Ele fez, acho que pensando mais em deixar outras pessoas felizes, né? Exato. Tipo, criar um momento legal pros outros e tal. Então, eu queria muito saber essa história depois pra entender a história bonitinha. O motivo, a gente consegue ter suspeitas, que é isso que eu falei, né? Ele querer ser legal pros outros, querer deixar os outros felizes, comemorar com as pessoas que ele gosta e tal. Mas a história mesmo por trás, o detalhamento por trás, eu queria muito saber. Exato. O que é e tal.
E aí, assim, a questão que me pega um pouco nessa história é que eu tenho medo dela nunca voltar. Sim. E ela ser esquecida por mim. E eu tenho medo porque tem outro webtoon do Manta que tá numa situação mais ou menos parecida, que a gente adora, que é o webtoon das crianças de 8 anos. Exato. Que controlam os professores sem querer / por querer, né? E são ambas histórias que, na minha percepção, tem uma arte muito legal. A dos professores, pra mim, eu acho ainda até mais legal. Mas dá pra ver que, assim, ela é bem trabalhada. Porque ela é desenhada pra ser vertical, muito bem pensada pra ser vertical, sabe? Então tem uns painéis legais, bem longos, né? Que brincam muito com as coisas e tal. A arte com um acabamento legal, boa finalização e tal. São histórias interessantes, com uma pitada de humor, são inusitadas, mas elas não são mainstream, né? Eu acho que, sinceramente, se elas estivessem numa Naver Webtoon, elas teriam capacidade de ser. No Manta, não. Sim. Porque o Manta... É muito isekai. A maioria do público do Manta... É muito isekai, assim, atualmente, eu vejo. Nem muito só romance. isso, assim, eu não... É muito romance. Eu acho que é mais isso, assim, é muito romance. Os maiores títulos da plataforma são por isso, então quem assina quer ler mais isso. Então eu acho que essa história é muito interessante, mas talvez ela não tenha números, assim, ela não seja muito legal para chamar atenção e ser um sucesso no Manta. Então eu tenho medo dessas histórias serem descontinuadas. Ao mesmo tempo, se eles quiserem transitar e alcançar um público maior, é importante que eles tenham histórias com variedade. Então, eu acharia interessante se eles continuassem produzindo, entendeu? Ainda mais porque são histórias que parece que vão ser curtas. As 2, primeira temporada curta, podem se fechar em 2, 3 temporadas facilmente, né? Não precisa de muito mais para fechar. Você não ficaria pagando aquela equipe infinitamente, entendeu? Seria, né, mais um tempinho e fecha a história. Só que eu não sei o quanto eles vão fazer isso, não sei quanto tempo vai demorar. Então eu espero muito que essa história continue, mas eu tenho medo dela não continuar, tá? Isso é fato. Exato. E eu não sei o quanto que essas histórias, caso o Manta não queira continuar, elas conseguem sair e se continuar em outros lugares. E brilhar sozinha. Exato. E brilhar sozinha em outro lugar. Porque uma coisa que eu também tenho particularmente medo é essa coisa de... Porque, por exemplo, eu gosto muito dos professores, da fanfic dos professores, né? Mas o Class F, o Super Heroes of Class F, eu gostei muito, 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 mas eu não vou ficar procurando pra ver se ele voltou do hiatus ou não. Sim, então é capaz de demorar muito eu não procurar, sabe? Eu não saber, tipo, só daqui 7 anos, 10 anos... Nayana, mas eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Pode ficar tranquila. Você é boa nisso. Mas, nesse aspecto também, eu queria dizer que um webtoon já demorou 2 anos pra voltar e voltou. Ai, legal. Então, isso me deu esperanças, né, Ana? A gente tá com hiatus de Let's Play aí, né, pra falar que... Exato. Voltam. As coisas, quer dizer, não voltam, mas vai voltar. Exato. Boto fé. Se até história muito bem sucedida tem hiatus gigante, vamos acreditar que nesse caso não vai ser descontinuada, ela realmente vai voltar. Não, espero Nai, quer trazer suas percepções finais, assim, compiladão, do que você achou dessa história, se valeu a pena ler até aqui e tal? Valeu a pena ler. Eu acho triste que não tem mais. Eu indico, eu indico essas. Eu adoro indicar coisa que não tem final. E eu indicaria, sim, pras pessoas. Eu tava contando pra minha irmã essa história. Que eu tava tipo, e ele fala parabéns pras pessoas. O que a Aline achou? O que a Aline achou? A Aline achou incrível. A Aline deu altas risadas. A Aline achou muito bom. E eu acho a arte muito legal. A potencialidade é muito boa da história. E é isso, assim. E o personagem principal tem muito potencial também ainda. E eu, particularmente, eu esqueci de comentar. E eu amei o uniforme deles quando eles estão sequestrando o presidente. Eles têm muita personalidade no uniforme, o coraçãozinho no uniforme da menina. É muito bom. Parece que eles fizeram, de alguns personagens pelo menos, do que a gente já conhece os poderes e tal, eles fizeram fantasias relacionadas com os superpoderes, né? Exato, do menino da bituca, no braço dele tem um negócio de não proibido fumar. É muito bom. É proibido fumar.
E aí o cara tem chapéu de aniversário por motivos óbvios, né? A menina do coração criou o poder motivada pelo amor de fangirl dela. Então, tipo, tem um monte de coisa assim que dá pra relacionar. Cara, eu também gostei muito dessa história, assim, muito legal. Eu acho que eu gosto de histórias compactas, assim, sabe? Ela é uma história sem enrolação. Você vai lendo, ela vai te pegando, porque vai acontecendo bastante coisa. Eu gosto bastante de histórias que são bem moduladas, assim, nesse sentido. Porque, cara, tem história que é grande demais, aí tem história que é curta demais, né? Tem uma parada que se perde. Dá pra ver que esse tipo de história, aparentemente, ela é bem pensadinha. Talvez até por isso pode ser um dos motivos que o hiato seja mais longo, sabe? Já tá tudo feito, já. É só encaixadinho. Exato. Porque não é uma história que a gente vai ver o que vai acontecer com ela. Eu acho que ela é uma história que tem já começo, meio e fim definido. Exato. Eu tenho essa sensação também. E nada vai mudar e não vão aumentar. Ela vai ser uma história curta pra preencher o catálogo. O Manta tem várias histórias mais curtas ali dentro dos seus 40 e poucos capítulos, 50 capítulos, uma história completa. Então acho que esse pode ser o caso dessas histórias. Eu vou torcer pra ser. E realmente, se eles precisarem de mais tempo entre o hiatos pra planejarem tudo bonitinho e trazerem a continuação / encerramento da história, eu tô feliz com isso. Vai ser ótimo. Ela é uma história super fácil de você ler, super divertida. É legal que ela aborda esses temas, assim, né? De uma maneira... Faz umas analogias, mas aborda uns temas legais, né? Sobre gente privilegiada pau no cu, que só quer ter mais privilégio e se sente melhor que os outros e tal, né? Sobre essa questão de... as pessoas descobrirem o seu valor, até as pessoas que são conhecidas por não ter importância, elas têm alguma importância, elas têm o seu lugar na sociedade, elas podem contribuir e tal. Então, acho que ela traz de uma maneira legal, divertida, mais leve, essas coisas. O humor da história é uma delícia, tipo, você vai rir, sabe? Muito bom. O momento da menininha, cara, eu me diverti muito na hora da menininha e tal. Eu acho que, assim, não vou dizer que é uma história absolutamente revolucionária, plot twists que a gente jamais poderia ter imaginado, mas ele te diverte, ele te entretém, é legal. Exato. Daria uma boa adaptação, tá? Essa história daria boas adaptações, eu acho. Sim. Eu conseguiria imaginar coisas legais, assim, sendo feitas com essa história. Ainda mais se ela for realmente um webtoon curto. Cara, fazer uma série curta, assim, de uma temporada única, seria muito legal, assim, fazer com ela. E, putz, eu tenho bastante curiosidade de ver se ela vai continuar. Não vou ficar todo mês checando pra ver se voltou. Mas é uma história que vira e mexe eu lembro. E eu, putz, será que ela voltou e tal? Será que tem alguma novidade dela? É uma história que com certeza se voltar eu vou querer continuar acompanhando. Porque é muito divertida, assim. Personagens carismáticos, tá? Muito. E eu quero ver a vingança da classe F em relação aos paus no cu da classe A que foram lá arrumar briga com eles e vão tomar um pau. O cara vai chegar assim, ó, seu aniversário é dia tal, você é do signo tal, vai falar eu não entendo nada de signo, mas ele vai falar o signo mais ridículo, aí vai todo mundo apontar, rir da cara dele, ele vai ficar inseguro, não vai conseguir lutar, já tô vendo tudo, tá? Nayana, qual que é o signo mais ridículo de todos, assim, mais... E aí eu não acho... Zero credibilidade. Vamos pesquisar o signo... Zero credibilidade. Que mais sofre bullying, eu quero saber isso, entendeu? Aqui, ó. Se tem um signo do zodíaco que sofre bullying, com certeza é Áries. Pronto, vai ser de Áries. Ele vai dizer, ó, você nasceu em tal? É isso, você tal signo. E aí vai todo mundo rir dele, ele não vai mais conseguir lutar. E aí a gente já vai dividir o grupo, já vai ter treta interna, entendeu? É isso. Já vai, pum. Já, ótimo. É isso que a gente quer. É isso. Eu não sei se tá certo, tá, gente? É porque eu e a Nayana, a gente entende zero de signos. É isso que o Google falou. Mas eu acho que o Google falou de bullying por causa dos trocadilhos com Áries. Mas vamos fingir. Participem aqui com a gente, tá? Finjam que é real isso aqui. Que a gente sabe o que tá acontecendo. É isso aí. Vamos pensar na possibilidade. Como é que ele poderia resolver aquela briga? Pra mim, isso é um potencial gigante, entendeu? É isso. Gosto. Aí ele vai usar as características do signo pra botar uma pessoa contra a outra, dele já vai se juntar com o cara que cria tretas de 10 minutos entre duas pessoas, ele vai dizer, ó, fulano é de signo tal, hein? Ele não gosta disso. Né? Ó, fulano... Disse tal coisa, hein? Fulano é metódico, viu? Segundo o signo. Você faz o seguinte, fala pra fulano de tal que a pessoa foi lá e bagunçou, pegou as coisas dele, mexeu, pronto. Vai dar uma treta, vai sair de 10 minutos, vai pra 20 minutos de briga. Vai ser real a parada. Entendeu? É isso.
É isso que a gente vai ver na segunda temporada, gente. Desculpa os spoilers, tá? Eu já previ tudo. A gente já sabe de tudo. Já sabemos de tudo. A gente não precisa mais ler, né, Nayana? Acabou. É isso. Não. Aguardo ansiosamente só pra provar que eu tô certa. Gente, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Mas, como sempre, o assunto não precisa acabar ainda. Não. Nunca. Você pode continuar interagindo com a gente pelo @falar de Webtoon em várias redes sociais, no Twitter, no Instagram, no TikTok, no YouTube, no LinkedIn, vários lugares, tá? É isso. No nosso site, dá pra mandar e-mail pelo nosso site, então tem várias formas de interagir com a gente por aí. Tem perfil das hosts na descrição pra você se conectar com a gente individualmente, tem os nossos Twitters, se você quiser falar com cada uma de nós, entendeu? Trocar uma ideia. Se você quiser também, fala com o nosso perfil, compartilhe o seu resultado do teste do Superpoder Inútil. A gente quer saber o seu Superpoder Inútil também, porque a gente vai achar uma utilidade pra ele, tá? Que nem os super-heróis da classe F encontraram uma utilidade pros poderes dele, tá bom? Exato. Então, gente, não se esqueçam também de seguir, avaliar, ativar as notificações do nosso podcast, que nem a gente falou no começo. Ajuda bastante a gente e a gente fica feliz, tá? E a gente gosta de ficar feliz, é isso. É isso. E também todo mundo gosta de ficar feliz. Vai rolar enquete e perguntinha aberta depois da publicação desse episódio. Ó, pra enquete eu tenho uma ideia. Tá. Eu quero que a galera vote no melhor superpoder inútil. E a gente vai botar aqui alguns. Sim. Tá. O máximo que dá pra botar... É 4 ou 5? Na enquete do Spotify são 7. Mas a gente não precisa botar os 7. A gente pode escolher sobre o aniversário das pessoas, transformar lixo em bituca de cigarro, carregar o celular até 3%. O que mais? Olha o OVNI, eu acho muito bom. Legal. E é isso. Já chegou o disco voador? É muito bom. Disco voador. E que mais? Tem uns muito bons. O do silêncio é útil. O cara que não sabe usar. Pois é, eu não consegui entender qual é o esquema. Ele é muito útil, velho. Ele é muito útil, cara. Que mais? Pensa pra você trabalhar com informações secretas. Muito útil. Você abrir o micro-ondas à noite de madrugada. Muito útil, cara. Exato. Cara, muito útil. Tudo bem, eu acho. Você descer pra pegar delivery sem acordar seus pais, muito útil. O poder de ter sempre sinal de celular. Eu acho válido, porque não adianta você ter sinal de celular e outras pessoas não. Exato. Pra receber a ligação. Inclusive, ele combinado com 5% de bateria seria show, Eles estão sempre de mão dada. Eles são muito complementares. Eles são muito besties. Nossa, agora que eu tô pensando no rolê do silêncio, ele já é muito bom pra, tipo assim, tá rolando um barulho fudido na minha rua. Foda-se, silêncio, eu vou dormir, sabe? Mas eu acho que foi por isso que ele conseguiu. Pode ter sido, né? Será que ele morava na minha rua? Será? Sofria desse mesmo lugar. Será que eu teria esse mesmo superpoder dependendo da época e do momento de vida que eu estava? Talvez, Passa carnaval. Te pergunta no carnaval. Vê no carnaval. No carnaval a gente se fala de novo. Vê no carnaval. E na perguntinha aberta, eu vou deixar um espaço pra você compartilhar com a gente qual seria o seu superpoder inútil, tá? Então, se você quiser fazer o teste ou simplesmente falar que tipo de superpoder inútil você acha que você teria, compartilha com a gente aí na perguntinha aberta que a gente vai ficar bem feliz de saber qual seria o seu superpoder, tá? Exato. E no mais, gente, obrigada por ter ouvido o episódio de hoje até aqui. E a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon. Tchau! Tchau! Nayana, eu queria ter o superpoder de fazer edições rapidíssimo. Imagina que legal. Sair com o episódio editado assim, ó. E aí você poderia ter o superpoder de gerar vários temas de episódio pro nosso podcast, assim, rapidíssimo. Nossa, utilidades. Assim, e aí a Mari poderia ter o superpoder de fazer conteúdo viral. Nossa. Entendeu? Tudo que a gente precisa. É isso. É o que a gente precisa.